Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais um bate-papo daquele jeito que nós gostamos, bem leve, bem tranquilo. Hoje vamos falar sobre como encontrar aquele cliente certo, aquele cliente que você está esperando para fazer aquela venda e dar aquela tranquilizada no orçamento. É através do quê? Da prospecção, concorda? Se você prospectar, você encontra o cliente e efetua a venda. Mas hoje em dia falam que só se entender de internet que consegue vender. Será que é verdade? E os modos antigos que a gente vendia? Nós fazíamos muitas vendas antigamente. A venda existe, sei lá, há muitos e muitos anos. E será que aquilo tudo que era utilizado, um exemplo, panfleteiro, será que o panfleteiro não funciona mais? Eu vou dizer aqui para vocês, o panfleteiro funciona sim. Se você souber achar a pessoa certa para fazer a prospecção, para você fazer a sua panfletagem, você vai ter resultado. Só que para isso você precisa o quê? Treinar essa pessoa. Essa pessoa precisa entender o que você está vendendo, para que ela aborde a pessoa com o seu panfleto e saiba explicar, mesmo que seja o mínimo possível do projeto, ou melhor, pelo menos da sua pessoa, para falar, vai lá, procura o João, porque o João é uma pessoa excelente, ele vai saber encontrar o produto que a senhora procura. Algo desta forma. Isso você treina ele. Mas e as redes sociais? As redes sociais precisam ser utilizadas. E quando falamos de redes sociais, não é aquela rede social que você posta lá na praia, sem camisa, que você posta uma brincadeira em família. Não, você tem que ter uma rede social profissional. Você pode ter a sua, pessoal, mas você tem que ter uma rede profissional. Os seus anúncios, quando você for fazer um anúncio pago, precisa ser nessa rede social profissional. Então, assim, você precisa saber separar. Quando você separar, o cliente que entrar nessa rede profissional vai entender quem é o profissional que está ali. Você vai estar postando todo dia, o certo é você postar algo lá relacionado ao seu trabalho, à sua mercadoria, o que você vende. Então, assim, saiba utilizar as redes sociais. Quando eu falo de redes sociais, pode ser que a pessoa seja um pouco mais leiga. Eu estou falando do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do próprio... fugiu o TikTok. Meu assessor acabou de me soprar, acho que vocês até ouviram. Então, assim, são essas redes sociais que eu menciono. E, por sinal, o último que eu havia até esquecido o nome, é uma que está bombando. O TikTok não me patrocina, tá? Mas, assim, o TikTok é uma das que repercute melhor. Vai mais distante, muito mais gente está visualizando. Nesse momento, talvez seja redes sociais para vocês trabalharem. E trabalhar com mais força. O que acontece? Vocês não podem deixar de utilizar o que era utilizado antigamente. Um exemplo, tem muito na área de construção, na área imobiliária, tem muito ponto de captação. Eles alugam um mercado, um ponto no mercado, um ponto em algo comercial que tenha uma relevância na região e fica disponível, no caso, para o corretor trabalhar. Então ele vai lá, faz a prospecção dele. Isso também tem um resultado fantástico. Fantástico, porque ali você tem um contato direto com o seu cliente. Então, é uma forma de você encontrar o cliente certo. O panfleteiro também. E sabe uma outra forma que muita gente não utiliza? É você pegar o seu telefone e ligar. Pega uma lista de transmissão e liga. Vai ligando. Você pega a lista com os nomes e vamos lá, vamos telefonar. Sabe qual era a média que eu fazia na época que eu estava assim no auge, estava trabalhando na área do mercado imobiliário.
eu pegava, eu fazia em torno de 200 ligações por dia, mas era difícil um dia que eu não encontrava alguém para eu estar agendando uma visita para o final de semana, para eu estar conversando a respeito que ela tivesse algum tipo de interesse nos imóveis que eu tinha. Só que para isso você precisa ter o quê? Determinação. E uma coisa que eu gosto muito de mencionar nos meus treinamentos, que é ambição. Quando eu falo ambição, tem pessoas que acham que ambição é algo ruim. Não, a ambição é necessária num vendedor. Vendedor que não tem ambição, dificilmente ele cresce. Então, tenham ambição. Outro assunto que eu gostaria de bater um papo com vocês é referente à habilidade. Habilidade em comunicação, em se comunicar. Persuasão. Como vocês agem com a parte de persuasão? Então, assim, eu explico sempre para os meus corretores, para a minha equipe de vendas, que você tem que ter empatia. Você tem que fazer com que o cliente se sinta próximo a você. Você precisa trazer o cliente para você. E como você traz o cliente para você? Será que é criando intimidade? Quando eu falo criando intimidade, tem pessoas que ficam assim, em vez de chamar pelo nome, isso tem uma força gigantesca. O que mais, isso é pesquisa realizada e assim, em cima do quê? Que diz que quando você escuta o seu nome, é o som que você identifica assim imediatamente. Então assim, trate o cliente pelo nome. Ah, não sei. Descubra, pergunte para o cliente. É muito melhor do que você ficar falando senhor, senhora, amigo. Amigo é o pior. Porque assim, será que ele te deu essa intimidade para você estar chamando de amigo? Tá entendendo? É aquilo, é íntimo demais. Amigo, você chama uma pessoa mais assim, mais próxima a você. Então assim, só tenha intimidade com o seu cliente quando ele te permitir. Ele começou a te chamar de amigo. Tranquilo. Você vai lá e age da mesma forma. Pode tratá-lo da mesma forma. Caso não, é Senhor João, Senhora Maria, mas nada de só Senhor, Senhora. Descubra o nome da pessoa e crie esse elo de aproximação, para que isso transmita segurança para ele. E na hora de fechar uma venda, seja incisivo. Vá conversando com o cliente, trazendo, entendendo, utilizando principalmente os ganchos. Existem palavras, são palavras-chave. E você tem que estar utilizando. Um exemplo, o cliente você viu que ele tem um filho. Se ele tem um filho, nada é mais importante para o cliente do que aquele filho. Então, você está mostrando, vamos lá, o imóvel. Você chegou no quarto, que vai ser o quarto das crianças, você identifica o quê? Azul. Toda criança adora azul. Então você fala assim, imagina, Felipe, você já descobriu o nome do filho. Você tem que criar esse elo. Então você tem que descobrir o nome do filho dele. Você descobriu que é Felipe. Ô Felipe, essa parede pintada de azul aqui, para você colocar seus carrinhos, brincar. Agrada. Cria aquela empatia com a criança. Quando a criança vier para o seu lado, automaticamente os pais vêm. A sua probabilidade de fechamento, ela se eleva. Então assim, na venda em geral, você tem que trazer o cliente para próximo de você. E você tem que estar aqui, ó, escutando mais. 2 ouvidos, uma boca. Então, escute mais, fale menos. É uma receita que não falha. Então, assim, aprenda a escutar. Pegou o gancho, ali na frente você vai utilizá-lo. Tá? Isso é matador. Se você souber utilizar esses ganchos, dificilmente você não fecha a venda. Tá? São os gatilhos onde você
vai tirando aqueles obstáculos da frente, porque você vai trazendo aquela proximidade com o seu cliente, tá ok? Como utilizar as métricas também? Sabem o que é métricas? São os números. Um bom vendedor, ele tem os seus gráficos, ele tem os seus números, ele tem planilhas. Você precisa planilhar. Como eu vou fazer? É simples. Excel, básicozinho. Não sei, eu não sou bom nisso aí. Hoje em dia, com a tecnologia que existe da inteligência artificial, você só não tem planilha se você não quiser. Porque vem montada para você. Você pede e eles criam para você essa planilha. Então, assim, não tem mais desculpa para não ser organizado, para não se organizar. E na área de vendas, um vendedor organizado, ele vende muito mais. Porque automaticamente ele sabe os seus números. E números são importantíssimos. Um exemplo, se você trabalha em qualquer tipo de venda, você tem que saber o número e os locais onde mais vende. Um exemplo, você vende mais quando você liga para pessoas da Zona Sul. Tem que estar ali. Qual o número? 10%, 5%? Você precisa planilhar. Você não vai lembrar que de 10 pessoas que você ligou na Zona Sul, 2 se interessaram. Agora, se tiver numa planilha onde você consegue pesquisar isso, você com certeza vai lembrar. E as métricas, eu vou dizer para você, também é outra forma de você direcionar a sua venda. E quando você direciona, como você cresce. Como você cresce. Então, as dicas de hoje eram dicas rápidas. Por sinal, não esqueçam de compartilhar, de curtir, porque são dicas, daqui. Então, assim, não vou sair daqui hoje sem deixar uma outra dica para vocês. E está aqui. Esse livro está até velhinho, adoro ele. Você é do tamanho dos seus sonhos. Eu falo que para você chegar em algum lugar, sonhe. Então você precisa sonhar. Esse livro, ele é muito legal. É um livro muito bom, um livro que vai abrir os seus horizontes. Tiver a oportunidade, compre. O link deve estar aqui, eu acho que eu vou fazer melhor. Eu vou deixar um link para vocês estarem comprando. Mas é um livro excelente, tá ok? E acredito que em quase todas as livrarias você vai encontrar também, tá bom? Pessoal, fico por aqui. Siga, compartilhe o do Marques. Tchau, tchau.